Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Nosso primeiro encontro do projeto Cine Sofia em casa, né? Agora na versão remota, à distância. E vamos ter agora, hoje, vamos trabalhar com o Lázaro Amaro, que é bacharel em Direito, né? Pela UFRN, um pesquisador também das ciências sociais, da filosofia. Também ele é um poeta, né? Um amante da poesia, da literatura, além de um estudioso aí do direito, da filosofia do direito. E hoje nosso encontro, nesse nosso encontro intitulado Diálogos sobre Filmes, hoje o filme escolhido foi O Processo, baseado na obra de Franz Kafka, e o Lázaro vai ter aí seus 25 minutos aí para fazer a exposição dele, do jeito que ele achar melhor. E depois a dinâmica segue com os diálogos, né? Os diálogos aí com os participantes aqui da live, certo? Então, a ideia é justamente essa, é a gente trabalhar a partir da exposição e também podemos trabalhar com as leituras também, né? Não só a parte da exposição do companheiro Lázaro, mas também nós podemos trabalhar com leituras que fizemos acerca do filme, da obra, enfim. Beleza? Então, a dinâmica será dessa forma: terá a exposição, logo após, os participantes da live poderão, que estão na sala do Google Meet, né, nesse momento reunidos, poderão fazer as questões ou pelo chat, ou então podem abrir o microfone, se inscrevam pelo chat e a gente abre o microfone para vocês realizarem intervenção, perguntas ou contribuições também para a leitura do filme. Beleza? Então, hoje não foi possível a gente transmitir simultaneamente pelos canais do YouTube e Facebook, como a programação tinha prometido, por problemas técnicos, mas na próxima live vamos tentar regularizar, né, esse probleminha. Mas vamos estar disponibilizando também nos canais do YouTube e do Facebook, aí do Cine Sofia, a exposição de hoje, né, a live de hoje. Beleza? Então, Lázaro Amaro, então, aí com a palavra. Não, Lázaro? Não, ele está na sala. Lázaro, o microfone. Liga o microfone. É o seu microfone, tá desligado. Não, daqui não tem como eu ativar seu microfone, não. Você tem que ativar aí no seu celular. Você tem que ativar no seu celular. Ativa aí, clica aí no microfone. Não, eu desativei por aqui, mas você tem que ativar aí, no seu aparelho. Aí, Resolvido. Desculpa valeu, o atrapalho. tranquilo. Eu penso que faz parte. Faz parte. Eu quero inicialmente manifestar minha gratidão às pessoas que estão nos assistindo agora e as que eventualmente venham a assistir depois essa oportunidade de debate, dizendo que não foi uma tarefa simples, professor Ramos, o que não diminui nada a minha imensa gratidão fazer esse estudo por esses dias. Eu acredito que seja do seu conhecimento que eu tenho um enorme defeito do perfeccionismo, e isso é um vício terrível e termina sempre nos deixando pela metade do caminho, e não poderia ser diferente em relação a qualquer debate que nós façamos em relação a Kafka. Kafka, ele até agora,
embora se diga, ou sejam ditas 1000 coisas diferentes a respeito dele, ninguém consegue encaixá-lo num círculo de pensamento filosófico ou numa escola, num movimento literário. Isso são palavras de Torriere Guimarães, né, o nosso tradutor de Kafka no Brasil. Pelo menos o principal, eu só conheço a tradução dele, já confessando. Existem até teses, né, explorando a suposta homossexualidade de Kafka, outras que focam na análise da vida dele no aspecto neurótico, que seria um camarada de família de posses, né? Que o pai garantiu que até pelo menos os 30 anos de idade, ou 31, quando ele sai para morar num apartamento de uma das irmãs, viveu na residência dos pais, então, que seria, ao mesmo tempo, neurótico e arrogante. No entanto, assim, como o próprio Torriere também comenta, depois de ter Dostoiévski colocado a angústia dentro da realidade literária, ninguém foi mais longe nesse sentido do que Franz Kafka, que era... E o processo é interessante de se debater nesse aspecto, porque ele era em si mesmo um conflito, porque ele era nascido na Boêmia, que hoje seria Tchecoslováquia, né? Numa região do Império Austro-Húngaro, portanto, ele falava tcheco e falava alemão, e era de uma etnia judia, né? Assim, era judeu, e isso vai compor muito o conflito da pessoa dele, ao ponto de ser classificado como sionista e, ao mesmo tempo, como anarquista. Então, nós só podemos considerar esse aspecto intangível de uma definição para a pessoa de Kafka, fazendo uma comparação aqui do meu humilde alcance com a Tardes. A Tardes, eu não sei se todos conhecem um seriado da própria BBC, né, que fez a segunda versão do processo em filme, depois de Orson Welles. A Tardes é uma cabine de polícia que um viajante do tempo, um senhor do tempo, usa como espaçonave, né? Mais do que interestelar, né? Ela é interdimensional. E tem um nome, que é TARDIS, Time and Relative Dimension in Space, e é viva. O que tem de mais curioso nessa espaçonave é que, sendo uma cabine telefônica, uma cabine de polícia, desculpe, do tamanho de uma cabine telefônica, quando você abre e entra, ela é imensa por dentro, né? Então, você pode fazer essa analogia com Franz Kafka. Kafka, ele é muito maior por dentro do que por fora. Cada vez que você conclui um estudo sobre ele, descobre algo novo, pela forma tão incisiva quanto ele descreveu nas suas metáforas literárias a angústia, o sofrimento humano. De tal forma que o processo, e eu digo isso na condição de bacharel em Direito, igualmente a ele, que, apesar de formado em Direito, dedicou a vida inteira a uma companhia de seguro, né? Até ser pensionado pela tuberculose. Que o processo trata muito menos de processo do que da alienação
do ser humano moderno, né? Da angústia desse ser humano em face da ignorância sobre o que está acontecendo. De modo que, ainda que a gente possa considerar como uma literatura onírica, né, ou pelo menos de uma dimensão onírica, onde ele mexe com essa perspectiva do espaço-tempo relativo, que eu mencionei na Tardes, para fazer com que, entrando em uma determinada em um determinado prédio, o banco, por exemplo, onde ele trabalha, daqui a pouco ele abre uma porta e está ali sendo executado um serviço da justiça, da própria justiça aqui no sentido de sistema de justiça, né, que o está processando. É algo que se pode, e sempre fazem isso, os analistas, comparar sonho e pesadelo que vão se alternando com a realidade cotidiana. É claro que algumas considerações precisam ser feitas a respeito do que está posto. A gente começa fazendo essa diferença entre forma e conteúdo, né? Mas é preciso considerar que o processo, o livro, foi uma obra póstuma, publicada por Max Brod, que era um dos grandes amigos de Kafka, e contra a vontade, a última vontade de Kafka. Eu estou aproveitando para fazer assim algumas afirmações que considero muito guardiães, desculpe, muito de guarda do que nós estamos discutindo. Uma delas é de que Franz Kafka morreu de fome. Apesar da tuberculose, que não havia cura, né? Ter fechado a sua laringe, não havia naquela época sistema de alimentação parenteral, e ele não podia comer, e os últimos escritos dele dizem respeito a isso, né? A alguém que vai morrer de fome. Mas há quem diga, inclusive entre os biógrafos, que ele sofria de um mal que se compara àquele que matou os românticos, né? Que nós traduziríamos hoje como anorexia, uma perda radical e crônica do apetite provocada por desequilíbrios emocionais. Nós podemos afirmar que talvez o desespero de Kafka nos seus últimos anos de vida em providenciar que fosse totalmente destruídos todos os seus escritos, se dê porque mais tarde se revelaria como uma completa nudez da sua pessoa. Aquilo que todos os escritores buscam em torno da verdade. Nós poderíamos dizer, se formos considerar o aspecto processual, né, do instituto criado para pacificar os conflitos de interesses existentes entre as pessoas. Esse é o conceito que nós temos mais pacífico, mais aceito, mais hegemônico de processo. Se nós formos considerar isso, não existe qualquer possibilidade de inserir aquela realidade apresentada por ele dentro do que nós entendemos que seja o Estado democrático de direito. Isso desde o primeiro momento da história. Claro que, quando eu mencionei a questão da diferença entre o que está no livro, o que está no filme e o que está entre os filmes, foi querendo já dizer que eu penso que o David Jones, da BBC, que fez essa filmagem de 98, ele poupou muito mais
o Kafka, né? O Orson Welles, embora faça alterações que são artísticas no filme de 1961, ele não preserva tanto Kafka assim na sua questão. Eu não diria de uma homossexualidade, mas eu diria assim de uma pornografia, né, da prostituição que ele eu vou usar o termo aqui da qual ele era adepto, né? Aquela relação que, por exemplo, ele desenvolve com uma prostituta, o personagem de Joseph K., o bancário, né, o protagonista do processo, desenvolve relações com uma prostituta chamada Elsa, e assim se mostra muitíssimo promíscuo, né, e também revelando essa promiscuidade no próprio sistema de justiça, quando, na primeira audiência, vocês vão lembrar bem, a faxineira, a serviçal que indica a ele qual é a porta pela qual ele deve passar para a primeira audiência, é a mulher do porteiro da justiça, e que é agarrada por um estudante de direito que é auxiliar do juiz, na frente de todo mundo, né? Vocês lembram bem, eles transam na frente de todo mundo. Existem algumas diferenças em relação à própria organização do livro. O livro começa falando da detenção, mas a conversa de Joseph K. com a senhora Grubar, mas também da conversa que ele tem com a senhorita Bissner. E na versão do Orson Welles, os três funcionários subalternos aparecem muito mais imediatamente diante dele. E sobre esses três funcionários subalternos, é preciso que nós consideramos que eles representam, pelos próprios nomes, né? Rabstein, um alemão, né? Ainda que com origens judaicas, o, o, o segundo agora está me fugindo, mas o terceiro, que é o Kaminer, chama mais atenção, porque o segundo é tcheco. Assim, cada um representa um lado do Kafka dentro do processo. O funcionário alemão, o tcheco e o judeu. E ele, no livro, destaca que o judeu, o Kaminer, possui um defeito neurológico que o coloca rindo o tempo todo, né? Ele está o tempo todo rindo. Na versão da BBC, esse camarada aparece rindo, mas não da forma cruel, como Kafka define, né? Dizendo que ele riria nas ocasiões mais impróprias, porque se trata de uma doença, de um problema neurológico, que nós vemos nessa versão agora, da década recente, do Batman, aí poxa vida, esqueci o nome do cara, do palhaço, né? Que só está vindo charada, que é um adversário do Super-Homem, Coringa, né? Nesse filme Coringa, se passa exatamente isso, né? Essa cena kafkiana do funcionário subalterno do banco está lá no Coringa. Mas de camarada que não controla o riso. No filme da BBC isso aparece, no filme do Orson Welles não há esse registro. Assim como a conversa com a senhora Grubar não é registrada no filme da BBC, né? Nesse filme mais recente aí. Mas, de toda sorte, voltando a essa questão de considerarmos o processo, eu poderia dizer, considerando
também essa questão do tempo e espaço relativo, né, ou da dimensão relativa no espaço, que Kafka veio ao Brasil, viveu nossa realidade processual, constitucional dos últimos 5 anos e foi lá para o século XIX, século XX, né, para escrever esse livro. Porque, assim, nós nos propomos um Estado democrático de direito. Lá, no livro do Kafka, ele mostra que o valor que está sendo axial para aquela realidade não é o processo, mas a condição de acusado. Observe que eu vou destacar essa cena do próprio quarto, né, a cena inicial, porque ele pergunta: do que eu estou sendo acusado? Quem são vocês? Me mostrem suas identidades. Está aqui a minha documentação. Agora eu quero ver a de vocês. E os camaradas são bastante incisivos, né? Dizendo: nós não temos nenhuma informação a esse respeito. Nós estamos aqui apenas para manter guarda em relação a você, porque você está preso. E quando eu quero falar com o inspetor, quando o inspetor decidir, ele recebe você. Então, aí nós já vemos uma total ausência do devido processo legal. O devido processo legal que, na nossa cultura, nós desdobramos em direito ao contraditório e a ampla defesa. É uma garantia que caracteriza o Estado democrático de direito. Sem ela, não há Estado democrático. Ainda que algumas pessoas possuam uma tolerância muito grande para dizerem assim: não, mas veja só, eu fui a uma audiência semana passada e o juiz respeitou todos os meus direitos, então eu estou num Estado democrático. Né? Durante o período chamados anos de chumbo no Brasil, havia também funcionamento do judiciário eu posso dizer, na maior parte dos seus aspectos, se orientava pela legalidade, pela lei daquela época, daquele instante. Então, não é a questão legal que deve prevalecer no ordenamento, né, jurídico, político, social, mas a questão das relações. É isso que eu penso que o processo chama a atenção, né, porque ele recebe diversas promessas de ajuda e todas essas ajudas são vinculadas a alguma forma de corrupção, né? Corrupção no sentido mais moral do que jurídico, né? Porque quando nós falamos de corrupção, a pessoa pensa no tipo penal da prática de corrupção passiva ou ativa. Eu não estou falando nesse sentido, não estou falando na corrupção geral das pessoas, né? Observem que ele recebe muitas indiretas de propostas de suborno pelos os 2 guardas que começam lá a sua detenção, Frantz não lembro agora o nome do outro, mas é importante saber que quando vem uma camisa branca de seda dele, essa camisa é muito, muito valiosa. E olha só, quando o senhor K. Essa minha dificuldade de ficar repetindo o senhor K é porque eu vi o filme em inglês, aí fico o K o tempo todo na minha cabeça. Mas na primeira audiência, ele vai e relata o fato, dizendo da corruptibilidade dos guardas, inclusive o fato de eles terem tomado o café da manhã dele. Né? Que a primeira cena, vocês lembram bem, ele acorda e toca uma campainha para que
No livro, é diferente da senhora Grubach. No filme de Wells, é outra pessoa. Mas, em todos, quem abre a porta é exatamente o Frantz, né? O guarda Frantz, que me chamou e tal, o que é que você quer? E ali começa a história da prisão. Ele faz essa denúncia e, por causa dessa denúncia da corrupção, os guardas são punidos, que é outra cena que eu destaco do filme e da história, que é a cena do açoitador. Né? Ele está deixando o banco, ou seja, apesar da detenção dele, que é assim, uma exclusão total, né, dos princípios de diretiva, não se coloca como uma prisão preventiva, é uma prisão já. E ele, saindo do banco em uma determinada oportunidade, houve umas respirações assim mais fortes, abre a porta e vê, e tem lá um carrasco, né? Um agente da justiça, um açoitador, que está punindo os guardas. E ele se condói e diz que não há necessidade daquilo. E os guardas dizem, mas nós só estamos sendo punidos porque você nos denunciou. E aí ele assume o sentimento de culpa, né, que tem tudo a ver com o filme, observe. Ele assume aquele sentimento de culpa e a corrupção que ele até então condenava, né, passa a ser a intenção dele. Ele oferece dinheiro ao Carrasco para que não castigue os guardas e que isso ninguém precisaria saber. Quer dizer, ele inverte, né, a posição e o guarda vai responder que não aceitaria o suborno dele, não. Mas ele não recusa o suborno por honestidade. Ele recusa o suborno porque diz que, assim como o senhor K denunciou os guardas, também o denunciaria, né? E, inclusive, diz, olha, se não tivesse havido acusação, os guardas dizem, não tivesse havido acusação, mesmo que os juízes soubessem, mesmo que todo mundo soubesse da corrupção, ninguém faria nada. Foi só a denúncia. Então, é um sistema inteiramente inquisitorial. Né? Basta a acusação, porque a acusação satisfaz o interesse, a vontade de quem está no poder. E eu faço uma associação psicológica do senhor K com Sócrates, porque observe que o tempo todo ele está dizendo, olha, mas a lei não permite isso, você tem a obrigação de fazer isso. E, no entanto, vai aceitando tudo que, mesmo sendo ao arrepio da legislação, do ordenamento jurídico, e que o levará à morte, ele mostra todas as deficiências do sistema judiciário, em minha perspectiva, para demonstrar que, se ele quisesse fugir, ele fugiria. Se ele quisesse corromper para se livrar, ele corromperia. Aí é aquela outra cena do tio dele, que tem amizades muito influentes e que consegue o advogado Rude para defender, para fazer a defesa do senhor K. E o senhor K recusa, né, porque, nesse momento, fazendo essa associação com Sócrates, ele diz, olha, não é possível que eu vá ser condenado sem ter praticado nenhum crime. Ele não espera que o sistema se corrompa ao ponto de condená-lo. Então, eu não preciso de advogado. E isso, de novo, nos traz a realidade brasileira, porque, no primeiro momento, quando ele está de frente a um inspetor,
ele diz que precisa de um advogado. E aí o livro, claro, faz revelações que os filmes, nenhum dos dois, fazem, porque é a data de aniversário dele, eu digo, da prévia consciência, porque ele começa a supor que tudo ali não passa de uma brincadeira organizada por seus colegas de trabalho. Né? No primeiro momento, é nisso que ele acredita, e depois ele vai iniciar a angústia da dúvida, né? De saber o que realmente está ao seu derredor. E isso chega ao ápice nessa cena quando ele diz que ele protesta, o inspetor diz que ele não precisa de advogado. Você precisa de advogado para quê? Como é que você sabe? Você não sabe de nada. Então, fale pouco, pergunte pouco. Nós ouvimos isso nas delegacias. Os pacientes, os jurisdicionados reclamam que, muitas vezes, isso é cotidiano no juizado especial, né? Quando se chega, olha, não precisa de advogado. E não é isso que o ordenamento jurídico diz, não é isso que deve ser compreendido. Assim, o advogado ele é indispensável à administração da justiça. No entanto, determinados casos, em determinadas situações, ou seja, em determinados conflitos, você pode pleitear diretamente à justiça. No entanto, pela simplicidade, pela informalidade, o advogado não está impedido de prestar assistência. Se você considera que, mesmo sendo em nível de juizado especial, vai enfrentar uma empresa, num caso de relação de consumo, por exemplo, é um direito seu, e, no entanto, isso também serve como uma denúncia, né? As delegacias e os juizados funcionam na imediatidade da negação. Você não precisa de assistência. Como se eles fossem dar essa assistência na dimensão que as pessoas precisam. E a gente sabe que não é essa a realidade do judiciário brasileiro, né, que tem 10 vezes menos juízes, talvez essa mesma proporção em relação aos servidores, e nós encontramos uma grande parcela, principalmente das classes médias, né, que afirmam que o Estado precisaria diminuir. No Brasil, não é isso. Né? Enfim, Kafka faz essa denúncia. Ele trata muito mais do sistema judiciário, né, do que do processo, do Instituto Processual em si. O processo é totalmente negado, ele não tem... Se você diz assim, mas ele teve oportunidade de defesa. Não, a defesa não é apenas a oportunidade de falar. A defesa são instrumentos, são garantias que a Constituição de um Estado democrático deve manter, que dê ao acusado o direito de exigir que, por exemplo, se apresentem provas contra ele. Né? No filme, na história, né, no livro, você não vê isso. Então, é o que nós vivemos no Brasil dos últimos anos. Eu não falo aqui de jeito nenhum com inclinação partidária, eu estou falando do ponto de vista processual mesmo, né? Quando a lei, a ação 470, a ação penal 470, foi julgada e o ministro Joaquim Barbosa rifou o sistema principiológico da Constituição brasileira, fazendo relativizar o princípio da presunção de inocência, que dizia que ninguém poderia ser condenado sem que houvesse provas. E aquela parte de nossa elite que se encontra no judiciário como hegemônica, né? Isso é um fato histórico, eu tenho o direito de dizer isso como descendente de negro e de índio, de pobres, né? de proletários, é um direito meu, me permitam, mas entenderam que, mesmo sem provas, seria possível condenar
e condenaram o José Disseu, né? E aí, reitero, não estou aqui fazendo qualquer referência de orientação ideológica, partidária e tal, não tem nada a ver com isso. Estou falando do desrespeito ao processo constitucional. E isso agora está sendo colhido, né? Os frutos amargos dessa violência ao tecido constitucional estão sendo colhidos agora. Eu peço desculpa a vocês por não estar controlando aqui o tempo, né? Eu fiz essas observações a partir de uma ideia de dividir 25 minutos em 3 partes, né? Na primeira, eu trataria de Kafka, de quem seria Kafka, né? Na segunda, trataria do filme, e na terceira, faria essas considerações, ligando isso tudo com a nossa conjuntura, com a nossa realidade. Então, eu peço um minuto ou alguns segundos de licença, só para eu conferir aqui o tempo, e aí eu volto para concluir ou para continuar. Só um minuto, por favor. O pessoal já pode estar atendendo, fazer as perguntas pelo chat ou esperar para depois fazer ao vivo, né? Eu vou então encerrar, tá? Pode concluir, Lázaro. Tem aí 2 minutinhos aí, 3 para fechar. Certo. Ok. Então, eu vou concluir dizendo o seguinte, que o tema da igualdade, portanto, da injustiça, é um tema muito perigoso, né? E pode ser tão arriscado quanto o uso do nome de Jesus para a prática de iniquidades, né? Nós temos esse registro histórico em nossa civilização. Estou dando um exemplo. Então, eu acredito que o extremo metafórico adotado por Kafka se justifica nesse conflito dele, né? De querer denunciar algo a que ele pertencia, né? Numa situação que, por exemplo, inclui o próprio conflito em família, né? Ele teve sérios problemas na relação com o pai. Dos 5 filhos que os pais dele tiveram, 2 morreram ainda na infância de Kafka, e Kafka sobreviveu. As 2 irmãs que chegam as 3 irmãs, né, que chegam depois, eu até contei errado aí, 5 filhos além de Kafka, 6, né? 6 filhos com Kafka, quer dizer isso. E as irmãs dele morreram todas em campos de concentração durante a guerra e tal. E Kafka, apesar de ter vivenciado a Primeira Guerra, né, no primeiro momento a companhia de seguros adiou a participação dele, no segundo momento ele queria participar da Primeira Guerra, né, mas a doença não permitiu. E morreu antes da Segunda Guerra, né? Eu não sei o que teria mudado na visão dele, mas ele se desesperou por não ver seus escritos publicados, porque certamente percebeu que se desnudava muito, né? Aquelas metáforas extremas dele não tinham o condão de esconder o verdadeiro sofredor. Eu penso que é assim que Kafka se coloca para a gente. E graças a Max Brod, os escritos chegaram até nós. Muito obrigado, gente. Eu me coloco aí à disposição. Valeu, Lázaro. Agradecemos muito a sua intervenção inicial. Com certeza,
agora vamos ter nossos diálogos, né? Vamos estar trabalhando aí com algumas contribuições e os colegas podem já, pelo chat, se inscreverem, colocarem as questões, ou então também fazer a inscrição para intervenções, né? Mas eu só queria pontuar algumas questões para a gente também salpicar aí um pouco de polêmica para o debate, né? Você falou um pouco sobre a questão da filmografia dele, né? O filme mais clássico sobre a obra O Processo foi o filme dirigido por Orson Welles, né? De fato, em 62, na França. De fato, foi premiado, inclusive, pelo prêmio especial do júri, né, na época, como melhor diretor. Também premiado em indicações, né, para premiações no Leão de Ouro, né, Volpe Coupe de melhor atriz, Copa Volpe também de melhor ator, Festival de Veneza, com Andy Perkins, né, um grande ator. Também tivemos mais outras duas versões do filme, né, assim, andei sondando sobre isso aí, tivemos, Lázaro até falou sobre isso aí, em 93, no Reino Unido também, tivemos também uma outra, né, filmografia, né, sobre a obra do Processo. Foi um filme dirigido por David Lloyd Jones, né, com Anthony Hopkins. Filme também muito bem. É claro que não supera a qualidade do primeiro, que o Orson Welles é bastante clássico, né? O Orson Welles consegue trazer um pouco daquela imagem sombria, né? Aquela imagem enigmática que o romance, o processo traz, aquela ideia de sombras, né? De vielas, de labirintos enigmáticos. O filme que o Orson Welles constrói, produz, é realmente quase que uma transcrição fiel, assim, aquele ambiente sombrio, né, assim, recorta frases do livro, né, assim, frases autênticas, realmente um filme bem insuperável. Mas também tivemos um outro, em 2014, bem recente, uma produção russa, inclusive, né, escrito e dirigido pelo diretor Konstantin Selivestov, uma produção boa também, que ele tentou também trazer um pouco da originalidade da película original, né, em preto e branco, tentar trazer aquela imagem realmente que pudesse caracterizar um ambiente kafkiano, aquele ambiente melancólico também, uma produção muito bem premiada lá, né, participou do Festival dos Festivais de São Petersburgo, inclusive, enfim, são esses, tem além de outros documentários, tudo mais que se tem aí, mas é bom pontuar algumas questões importantes também sobre a vida dele em si, como o Lázaro falou, ele nasce numa região meio praticamente ali conflituosa, né, uma região que ele viveu sob o auge do Império Austro-Húngaro, né, que com a Primeira Guerra Mundial, com aqueles conflitos todos que ocorreram, depois ele foi fragmentado, né, depois do Tratado de Versalhes, em 1914, se não me falha a memória, fragmentou-se, né, na verdade, em três grandes repúblicas, que é a República da Austrália, a Tchecoslováquia e a Hungria. A Tchecoslováquia, a Hungria e também a Iugoslávia, né, e a Iugoslávia também, a partir desse Império Austro-Húngaro, né, ele estava com 31 anos na época, aí, então vivenciou aí essas situações aí realmente desagregadoras, né, enfim, conflituosas, ele mesmo vivia naquela dubiedade, né, de idioma, de cultura, então ele vivia num bairro pobre, num bairro, um gueto praticamente, né, inicialmente na vida dele, um gueto na região da Boêmia, né, que era um gueto, mesmo uma região, um bairro de judeus, né, na verdade, um bairro judeu, né, com certeza, em Praga, né, em Praga. Então sim, a família dele falava tcheco, mas ele depois foi estudar direito, ele também passou a utilizar o idioma alemão e falou bem o alemão e conviveu bem ali com a cultura alemã, tá, com a cultura alemã. Ele iniciou o estudo em química, né, mas não deu certo também na vida dele, depois ele vai fazer direito, acho que, como o Lázaro colocou aí, quase como uma imposição do pai, né, o pai ali também um burocrata, como comerciante e tal, ele estava impondo a Kafka realmente regras, né, limites, ele tentou fazer o que ele mais queria, que era a arte, a poesia, a literatura, escrever desde cedo, né, desde seus 13, 14 anos de idade escrevia, mas nada assim tão importante, né, mas já escrevia, e ele ainda chega a largar ainda o curso de Direito ainda, né, vai estudar ainda língua germânica, vai estudar um pouco sobre literatura germânica, mas depois volta para Direito, enfim, ele termina realmente, ele conclui, passa a ser então bacharel em Direito, mas o que gosta mesmo é a literatura, né, de fato foi o que mais
ele quis fazer na vida e fez muito bem, né, com esse conflito aí familiar, né. Agora, é interessante pontuar o mundo que em Kafka via, assim, realmente a gente trabalha com filosofia contemporânea, eu mesmo trabalho com filosofia o romantismo alemão ali em voga, né, com Schiller, né, com Fichte, Hegel, com Schelling, e os românticos, eles chegaram, trouxeram realmente assim, uma grande reviravolta na filosofia, uma crítica radical ao iluminismo, uma crítica assim, de superação assim, aos ideais que foram, de fato, desvirtuados da Revolução Francesa, né? Então eles chegam ali com uma nova com as perspectiva de resgatar o elemento estético, o elemento poético, em detrimento aí essa concepção racionalista, né, do iluminismo. Então, um período realmente marcado assim por diversas reviravoltas conceituais na filosofia, na época é, 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 do próprio pessimismo, né, de Schopenhauer, né, além do idealismo hegeliano, o pessimismo de Schopenhauer, né, o niilismo de Nietzsche também, foi uma época que marcou esse período da vida dele também, a crítica à alienação em Feuerbach, Marx também, né, porque Marx estava produzindo nesse período aí também já suas obras, enfim, e sobretudo Sigmund Freud, né, Sigmund Freud também foi muito importante na obra dele, muitos leitores identificam na obra dele elementos da psicologia freudiana, Jung também, né, Jung, e o existencialismo, né, Karl Jaspers, Heidegger, e sobretudo as reviravoltas no campo da física, da filosofia da ciência, com Einstein, Max Planck, enfim, a teoria quântica, a crítica aí ao modelo sistemático de verdade. Então foi um momento realmente de uma grande turbulência conceitual e filosófica assim, no pensamento europeu, sobretudo da Alemanha. E Kafka vivenciou muito isso, estava muito presente nisso tudo aí. E a literatura também, né, soviética, com Dostoiévski, também influenciou muito o pensamento dele. Ele realmente ele apontava em Dostoiévski como um grande irmão dele, né, assim, realmente tem passagem, inclusive na própria obra do Processo, ali momentos, né, em que ele quase que praticamente transcreve passagem ali da obra dos irmãos Karamazov, né, Karamazov, e aí ele, diante da lei, né, uma passagem que tem também, e uma obra que ele já escreve anteriormente, mas ele traz esse reflexo no momento que ele está discutindo ali, sobretudo, naquele diálogo que ele tem ali com o sacerdote, né, na catedral, então essa questão de tentar entender o sentido da lei, o sentido da justiça, o sentido do direito, e justamente é interessante observar que, diante da lei, a tradução, assim, os linguistas apontam para a gente que a tradução da palavra em alemão, diante da lei, nos dá a entender um sentido duplo, né, que é espaço-temporal, que é diante enquanto estar diante ou antes da própria lei, né, que é uma questão aí que é travado nos diálogos dele aí durante o processo, né, na obra O Processo e outras obras também, como Castelo e outras mais. Mas, assim, um aspecto importante da vida dele, lá já pontuou aí, mas é interessante que a gente deixe registrado a grande importância, realmente, que teve o Max Brod, né, um grande amigo dele, inclusive, a irmã de Max Brod passa a ser a primeira mulher importante na vida de Kafka, né, e Kafka não queria, como o Lázaro mesmo falou, Kafka não queria publicar suas obras, ele não queria, não tinha pretensão nenhuma, e foi o grande amigo dele, graças ao amigo dele, Max Brod, nós podemos ver as obras dele publicadas. Nós temos aí, basicamente, 26 obras, segundo estudiosos, né, da literatura kafkiana, 26 obras que ele publicou em vida, mas, na verdade, mais Max Brod que foi atrás e publicou, mesmo, né, contra a vontade de Kafka. Então, 26 obras que ele publicou em vida, tá? Assim, nós temos aí a Metamorfose, que é uma das principais obras dele, publicada em vida, na coluna Penal, o Folguista, A Sentença, Um Artista da Fome e outras mais. Essas são as mais destacadas, mais importantes aí. E depois, né, como obras póstumas, organizadas e publicadas também pelo grande amigo dele, Max Brod, foram 56 obras. 56 obras. Então, tem uma literatura vasta, né, assim, muita publicação, muita obra interessante. E ele não queria que fossem publicadas, mas o amigo não aceitou, não concordou, ainda bem, nos deixou esse grande legado. Porém, nós sabemos que muitas obras dele foram perdidas, rasgadas, porque ele pediu que, se fosse assim, inclusive a última amante dele, praticamente o último dia de vida dele, o último ano de vida dele, que é Dora Diamond, ela
que ele conhece, né, assim, ele tem uma vida realmente, assim, muito, muito polêmica, né, assim, com muitos envolvimentos, com muitas namoradas, mulheres e tal, ele teve várias amantes, enfim, e com essa última amante dele, né, a última mulher dele, ele pede a ela para ela rasgar algumas obras, algumas cartas e tal, e ela faz isso, inclusive, nós sabemos que ela faz isso, e também cartas, né, outras obras que deixou com as irmãs, as três irmãs que o Lázaro colocou muito bem aí, as três irmãs que foram mortas nos campos de concentração, né, uma foi enviada lá para a Polônia, nos campos de concentração da Polônia, outras morreram mesmo, né, lá a partir daquele do próprio Holocausto, né, que é a grande solução final que os nazistas estabeleceram para a eliminação das diferenças, né, sociais e raciais, enfim. Então, dessa forma, de maneira tal que muitas obras dele foram perdidas, né? Inclusive, tem uma obra dele belíssima também, de uma dessas cartas que a gente consegue organizar póstumamente, foi as cartas que ele escreve a Milena. Também foi uma outra grande amante dele também, uma grande amante dele que ele tem. E antes mesmo dele ter essa última amante dele, ele também teve um momento assim, importante, que é uma jornalista, uma escritora jornalista também, e ele tem relacionamento com ela, que é a Milena, que eles têm um livro interessante, que é Cartas a Milena também, belíssima obra, romântica, né, que ele dedica então, a essa amante dele, ele tem realmente uma vida bastante agitada, no sentido, né, de viver intensamente com as mulheres, e até nas obras dele, no próprio processo, Lázaro mostra bem aí, como é que ele mostra o ambiente interno lá do tribunal, um ambiente cheio realmente de luxúria, né, de prazeres, as pessoas lá tendo relações sexuais, lá quase que praticamente explicitamente mostrando como é que era a podridão da lei por dentro, né, assim, há uma crítica radical ali também ao sentido da lei, ao sentido da justiça, né, isso é muito importante a gente pontuar, né, a gente observar. Bom, enfim, quanto à questão da obra dele, do filme em si, nós podemos pontuar também que ela nos traz um reflexo da sua própria vida, né? Sua própria vida. E o processo é uma obra inacabada como a própria vida de Kafka, né? Nos seus relacionamentos, né? Na sua vida, não teve nada estável assim, de maneira tal que pudesse garantir uma solidez. E as suas obras, quase como um todo, são obras inacabadas. O processo também é uma obra inacabada, né? Inclusive, Max Brod, ele quando ele encontra essas obras de Kafka, ele encontra o processo de fragmentados em envelopes. Os capítulos do processo, eles foram encontrados em envelopes, cada capítulo num envelope diferente, de maneira tal que ele retratou durante um ano os acontecimentos, né, perante a lei, né, dentro do processo, e que o Modesto Carone, que é um dos tradutores, os maiores tradutores de Kafka no Brasil, ele chega a apontar, inclusive, que talvez ali Max Brod tentasse organizar a sequência temporal dos capítulos, confundiu alguns, porque em alguns momentos se falavam no outono, logo após o capítulo seguinte era primavera, havia um lapso temporal, dando a entender que talvez entre um capítulo e outro faltava mais alguma coisa ainda, mais um capítulo para dar sequência, mas não teve, e muitos outros capítulos da obra também foram inconclusos, como também o capítulo mais importante e polêmico na Catedral, né, também é considerado também um capítulo inacabado, né, do livro, isso é bem evidente, né, então, enfim, essa foi a situação dele, né, assim, como é que ele tinha a sua própria relação com a vida e com as obras, com a literatura, né, essa obra foi escrita em 1914, tá, e, inclusive, segundo os estudiosos da vida, né, de Kafka, diz que ele escreve essa obra, inclusive, logo após a ruptura com o primeiro relacionamento amoroso que ele teve com Felice Bauer, né, que era, segundo conta a literatura, a irmã de Max Brod, né, e ele teve com ela um grande relacionamento, intenso envolvimento com ela, amoroso, e rompe com ela, assim que rompe com ela, ele escreve essa obra, como se fosse praticamente também um pouco a narrativa, como o Lázaro colocou aí, do processo da vida mesmo, né, das quebras de relacionamentos, da ordem das coisas, enfim. Então, tem muitas incongruências, assim, na obra dele, em geral, né, e isso se percebe em outras obras também, tá? Bom, aí a questão que Lázaro coloca, para terminar a intervenção,
o problema da lei, né? O que é a lei em si, né? O que a lei ali é para Kafka, né? E, de fato, o processo não retrata, como o Lázaro bem colocou, não é necessariamente um processo apenas jurídico ali, né? Ali também envolve uma questão existencial, pessoal, né? Assim, os conflitos relativos às relações sociais rompidas, né? E quebradas, enfim, a relação entre o que é justo, o que é legal, né? O que é justo e o que é legal, isso é importante observar. E o início da própria obra nos traz uma grande polêmica social que vivenciamos, inclusive lá se tocou aí no Brasil, aqui, que aconteceu há pouco tempo aí, com as perseguições, né, da justiça em relação a alguns cidadãos, e ele, inicialmente, ele começa com a questão acerca de uma calúnia, né, alguém deve ter caluniado Joseph K., tá, então, assim, e ele é conduzido ao tribunal sem nem saber o que era, como o Lázaro bem colocou, né, então não sabe o que é isso, mas o que retrata bem essa obra, mostrar os grandes transtornos psíquicos, sociais e morais que a pessoa sofre quando passa diante de uma calúnia que o leva a destruir a sua própria imagem. E, justamente, o Lofer, depois eu gostaria que Lázaro falasse também para a gente sobre essa relação que ele iniciou aí, falando sobre a relação que Kafka traz sobre o processo com a relação do Brasil, o lawfare, que é essa perseguição jurídica, né, atos persecutórios, que levam muitas vezes a um grande, uma grande organização política, jurídica, né, institucional, para perseguir, destruir a imagem de alguém que os inimigos veem como um oponente forte, para destruí-lo de vez na disputa política. Isso aconteceu e acontece no Brasil ainda. É um caso muito próprio aí a obra de Kafka também, muito atual nesse sentido, tá? Muito atual nesse sentido. E aí, é importante também a gente trazer para a nossa reflexão, tá? O momento final da obra, do processo, tá? Ele passa ali na catedral com o sacerdote diz a ele não pode sair, porque ele foi condenado, ele tem que cumprir essa sentença, então, aí tem uma parábola interessante que aí o sacerdote conta para ele, narra para ele, do camponês diante da lei, né, e a lei é retratada metaforicamente como um grande edifício, um grande castelo, né, como o próprio obra O Castelo depois, essa ideia de estágios onde você nunca chegaria lá, aonde você desejaria ir, enfim, e aí nessa metáfora, o sacerdote mostra a situação do camponês, do homem do campo, que chega para saber alguma coisa sobre a sua vida, sobre a sua existência, ele quer conhecer a lei, quer entrar na lei, e ele chega, então, diante da lei, que é esse grande edifício, encontra lá um guarda, né, na porta que o proíbe de entrar. Diz, não, você não pode entrar. Hoje não, talvez outro dia. E aí é esse grande dilema que nós temos hoje em relação à própria ideia de justiça, de direitos humanos, de cidadania, né, de igualdade, né, enfim, que nós estamos perdendo cada vez mais hoje, com esse estado de exceção, esse estado aí que se utiliza realmente de uma necropolítica para eliminar alteridades diferentes, para excluir populações periféricas, populações, outras culturas da diversidade, enfim, nós estamos vendo cada vez mais nossa realidade parecida lá com aquele camponês que chega, né, como o Joseph K. também é retratado dessa forma, ele se encontra perante a lei. Alguém tirou dele os direitos, cessou a liberdade dele, mas não diz por que isso está acontecendo, né? Por que isso está acontecendo? E aí o camponês espera o dia que poderá entrar na lei, como ele deseja tanto. E aí ele passa a vida inteira, né? Isso é muito interessante. É como a gente hoje brigando por nossos direitos e cada vez mais sendo retirado nossos direitos. E aí ele, já moribundo, prestes a morrer, essa parte foi magnífica, né? Prestes a morrer, tá? Isso é bem retratado por Orson Welles, né? Magnificamente na película dele, né? No filme que ele produz, dirige. E aí, quando ele prestes a morrer, o guarda já chega perto do ouvido dele, já quase ele não escutava mais nada, e diz: rapaz, é o seguinte, aqui você não pode entrar, mas aí o camponês pergunta, mas me diga uma coisa, essa é a pergunta central da obra, né? Por que que ninguém até hoje aqui, eu estou aqui há vários anos, ninguém mais passou por aqui para tentar entrar, só eu. A guarda diz, não, porque essa porta aqui foi feita para você. Quer dizer, o caminho que nos leva ao direito é um caminho plural,
cada um é tratado de maneira diferente, daí se vê como as coisas são tratadas durante a lei, que é manipulatória, né? Que é uma lei realmente que beneficia alguns, a outros não trata todos de igual forma, alguns têm a porta aberta para o direito, outros não, tem a porta fechada, enfim, e aí ele termina morrendo, né, ali, sem ter acesso ao direito. E o guarda vai embora, pronto, já que ele morreu, ele vai embora. Aí, só para, enfim, a gente terminar, Lázaro, eu gostaria que você também falasse para a gente sobre esses aspectos aí que envolvem o processo, né, em Kafka, e a vida social hoje, o direito no Brasil, a política no Brasil hoje, no nosso cotidiano, né, como é que nós podemos fazer um recorte, uma comparação aí nessas realidades literárias e políticas hoje no Brasil. Você tocou sobre isso aí, eu gostaria que você enfatizasse um pouco mais sobre isso para a gente. E os colegas aí também podem fazer as questões, pessoal, viu? Fiquem à vontade. Pois não, Lázaro? Agora eu aprendi, né? Rapidamente. Bom, eu quero também destacar aí essa questão da diferença de análise, porque quando eu disse que Orson Welles ele preserva muito menos Kafka, eu não neguei que o filme, a versão eu considero muito mais correspondente ao livro do que a do Orson Welles. Né? Eu preciso deixar isso registrado. Porque até o início do filme é muito diferente. Agora, é claro que nós estamos falando daquele que, particularmente, eu considero o maior diretor de cinema de todos os tempos. E o Orson Welles, a própria pronúncia do nome dele, eu não queria falar disso para não sair tanto de Kafka, mas justificando porque ele altera tanto a sequência de cenas em relação ao filme, e a ponto de, por exemplo, na versão da BBC, seguindo o escrito, ele toca a campainha esperando que Ana, que é a cozinheira da senhora Grubach, entre. E no filme de Orson Welles, ele um trânsito por cenas diferentes e o coloca ouvindo o barulho do calçado, que é uma cena posterior no livro, da senhorita, que é a história da Frau e Fraulein, né? Da senhorita Büstner, que ele deseja, né? E que a dona da pensão fala mal dela e tal, diz que ela tem umas saídas e umas chegadas assim. E o Orson Welles parte daí, dessa consideração, na cena de 1961. O Jones, embora faça o corte de várias cenas importantes do livro, ele respeita esse ponto, né? Ele já parece ter, desde o começo, a intenção de não explorar toda a sequência, porque é muita coisa, como eu disse, Kafka em tudo, né? Ele não sai dali do derredor dele, né? O próprio castelo, aquela cena inicial, né? do arquiteto que é pobre, né? Não é um arquiteto dos dias de hoje, que está chegando lá na região, aquele castelo existia na vila onde ele nasceu, lá na Boêmia. E que depois, é claro, o pai dele, que retrata o caixeiro viajante, que é o Georg Sansa, lá da Metamorfose, né? É a profissão do pai dele, se transfere para Praga com a família, que é aí que se desenvolve o Franz Kafka, né? Mas eu preciso deixar destacar essas diferenças, porque quando a gente pronuncia o nome do Wells, aí vem muita coisa na cabeça. Você tem que falar do Cidadão Kane, que coloca um início sombrio muito kafkiano, pode lembrar, com o céu noturno escondendo o que parece ser um castelo, né, que será chamado de palácio depois, mas não vamos entrar noutra obra, só para destacar essa consideração que eu faço em relação à liberdade que o Wells, na sua genialidade, se dá na modificação da sequência, e que se justifica muitíssimo bem com o fato de que quando Max Brod teve os rascunhos em sua mão, eles não estavam colocados numa ordem, né?
essa ordem, ele se inspirou tanto nas conversas que tinha com Kafka, quanto, claro, na lógica em que elas poderiam estar se apresentando. Mas veja que a aparição da senhorita Vist, né, no filme é subir uma escada. Há muitas modificações, mas o principal não se modifica, que aí é a que eu considero que seja a ideia central da história, seja no livro, seja no filme, que é a alienação. Que aí eu respondo a sua questão de nós vermos a realidade hoje, aqui no nosso país ou no mundo, né? A falta de consciência que as pessoas têm do direito como uma relação intersubjetiva de reconhecimento, né? A hegemonia acadêmica em todo o mundo, seja na common law, seja na civil law, né, seja no direito consuetudinário, seja no direito de inspiração românica, nesses dois sentidos, as pessoas, as populações, os povos não reconhecem o direito como uma relação. Ou seja, antes, independentemente da Constituição escrita, é preciso haver uma Constituição materializada aqui nas relações, o que, evidentemente, justificaria políticas de cotas. Por quê? Porque o nosso judiciário é branquinho de olhos azuis, né? Isso é muito grave num país dividido estruturalmente entre sua maioria negra e sua minoria relativa pobre ou rica, quer dizer, dominante, né? Ou seja, os senhores de escravos viraram as oligarquias, né? E tudo isso é construído, essa falta, essa alienação, se falar especificamente do brasileiro, é construída em cima de mentiras. A primeira mentira é a descoberta do Brasil, né, em 22 de abril de 1500, quando nós podemos dizer que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 2020, né? Tiraram finalmente a capa dele numa reunião ministerial. Então, a partir dessa mentira, né, de uma descoberta que se tratava, na verdade, de invasão do território de povos livres, né, autônomos, que existiam aqui. Eu destaco sempre, por exemplo, a questão de a Amazônia ter esse nome porque era uma região dominada pelas mulheres, né, dos povos originais, né, que foram exterminados com as pestes, com as pragas, com as doenças que os europeus traziam para cá. Aí, em seguida, você vem para a proclamação da independência, que é outra mentira, né? Se você puder ser o mais honesto possível, você vai dizer que o Brasil deixou de ser diretamente dependente de Portugal para ser diretamente dependente da Inglaterra, né? Aí depois vem a proclamação da República, que é outra mentira, que na verdade não passou de um golpe de Estado que não mexeu em nada com a existência das pessoas, né? Aí você vai ter, por exemplo, Canudos, né? Você vai ter o cangaço, né? Como reflexos desse abandono da falsa república. Então, o Brasil vem se construindo nessas mentiras que precisam ser rasgadas, né? Também pelos artistas, né? Como Orson Welles faz. Orson Welles ele tem influência muito grande de Kafka, de George Wells, né? Que muita gente, eu lembro que até eu passei por isso, confundia com George Orwell, né? Que aí você tem a diferença da Guerra dos Mundos, que tinha uma influência fabianista, né? O movimento fabianista que defendia o empoderamento da classe operária pelo britânico George Wells. Enquanto que o George Orwell é o inglês nascido na Índia, que vai fazer a Revolução dos Bichos, 1984, mas o nome de Orson Welles é muito poderoso nesse sentido, né? Da revolução que ele faz no cinema. Em 2002, eu acredito que houve aí uma eleição, ele colocado entre os maiores diretores de cinema até hoje. Eu sou apaixonado por Quentin Tarantino,
pela forma como ele faz a arte, embora receba muitas críticas aí, mas reconheço o Wells como o maior diretor até hoje. Ótimo, ótimo, muito bom. Pessoal, tá aberta aí para quem quiser fazer aí a intervenção, certo? Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, nós temos aí alguns minutinhos ainda aí, antes de a gente concluir. Vamos participar, vamos aí fazer a nossa intervenção no que achar interessante, beleza? Agora, enquanto o pessoal aí coloca as questões aí, eu gostaria de trazer aqui para a gente uma reflexão interessante. Eu estava lendo aqui há pouco tempo agora nesse isolamento social, esse livro aqui interessantíssimo, Jacques Derrida, estão vendo aí? Jacques Derrida, Força de Lei, Força de Lei, um livro muito bom, grande filósofo contemporâneo também. Esse livro aqui é publicado pela coleção Tópicos, né? A coleção Tópicos, a editora Martins Fontes, em 2007. Ele traz um pouquinho essa questão da relação direito e justiça, o que é lei, o que é justo, o que é moral, o que é legal, né? Trazendo essa reflexão acerca do que nem tudo que é legal é justo, né? E nem tudo que é justo é legal. Esse conflito aí está na raiz dos direitos, né, humanos, porque muitas vezes o Estado estabelece, então, aí uma razão de Estado, e aí você vê o caso aí do Holocausto, o Estado nazista, o Estado alemão, ele estabelecia aquilo como uma razão de Estado, o extermínio, a solução final, como uma necessidade, uma política de Estado, uma política realmente, assim, de higienização social, e que é incorporado pela cultura de muita gente lá no Estado alemão, né? Então, a própria sociedade incorporou, muita gente na Alemanha incorporou o discurso, né, nazista, defendia, havia com certeza uma propaganda muito forte que conseguia convencer as pessoas aceitavam, defendiam, inclusive mapeavam, as crianças mapeavam até os próprios pais, inclusive, se estivessem fazendo qualquer propaganda subversiva contra o Reich, né? E aí era uma visão de razão de Estado de maneira tal que a Hannah Arendt, inclusive, quando vai escrever, vai ser inclusive a temática da última live da nossa programação, agora, do primeiro ciclo, eu vou trabalhar, que é o texto da Hannah Arendt, né, o filme da Hannah Arendt, quando ela fala sobre a banalização do mal, né? O caso lá do cara lá, da passagem lá no processo, o cara que está lá batendo, né? O açoitador, né? Tá batendo lá assim nas pessoas lá, e ele diz, não, aí ele pergunta, mas você está fazendo o quê? Por que está fazendo isto? Aí ele diz, eu estou fazendo porque eu sou pago para fazer isto. Então, assim, ele naturalizou aquilo ali, acha que aquilo é normal, ele é pago para fazer aquilo, como o Eichmann dizia, né? Eu apenas estava fazendo o que me obrigavam a fazer, né? Tentando tirar a ideia de que é, aquilo que ele fazia era o que era legal, mas será que era o justo? Né? Será que era o verdadeiramente humano? Tem que ser colocado aí perante a lei, como o camponês se coloca perante a lei, buscando os seus direitos e não é aceito, né, nos seus direitos. Aqui tem uma passagem interessante, uma reflexão, mais uma questão para o próprio Lázaro comentar, que o Jacques Derrida diz o seguinte: o direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Isto é, momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. Quer dizer, o direito, enquanto ordenamento jurídico, enquanto regra, nem sempre determina o que é o justo, nem sempre determina o que é humanamente correto. Tá? Então, assim, essas questões acerca da relação, o que é justo, o que é o direito, o que é o legal, o que é o moral, né, são questões também que estão perpassadas na obra de Kafka. Né? Kafka foi formado em direito, né,
certeza ele traz essas reflexões, como o Lázaro colocou muito bem aí, mas são questões que ainda estão muito vivas no nosso cotidiano, né? O que é justo hoje, o que é correto. Então, se condena as pessoas apenas por interesses momentâneos, como as decisões que foram tomadas para o golpe contra Dilma Rousseff, por exemplo. Inclusive, tem até um filme interessante, né, pela diretora Maria Ramos, né, que ela escreve e, pô, ela dirige um documentário que virou um filme em 1918, não, 2018, o processo também, que é relatando aí o processo do impeachment, que de fato foi um golpe contra Dilma Rousseff, trazendo realmente todos os bastidores do processo que levou aí à cassação do mandato democrático de Dilma Rousseff. Foram motivos diversos que não estavam na própria lei, apenas interesses momentâneos, contingenciais, tá? Contingenciais que eles utilizavam para poder cometer o golpe, que não estava na letra da lei. E quando está na letra da lei, não se cumpre. Então, eles agem de acordo com interesses, né, políticos, de famílias, de grupos. Então, isso realmente é o grande dilema contemporâneo hoje. O que é o justo, o que é o legal, né? O que é o justo, o que é injusto perante a lei. Né, Lázaro? Você pode nos comentar sobre isso aí. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta ainda, né? Acho que deve ter alguma questão aqui. Deixa eu ver se tem. Não tem ainda uma questão. Mas se alguém quiser fazer ainda, Lázaro agora vai fazer as suas observações acerca dessa questão colocada aqui, que o Jacques Derrida nos coloca, e também tecer as suas considerações finais. Beleza, Mano Lázaro? E aí, se alguém quiser mais fazer alguma pergunta, pode fazer no chat, que a gente já comunica aqui a Lázaro e já responde tudo junto. De maneira tal que ele já vai fazer agora a sua intervenção final com as suas considerações finais, né, a partir dessa questão colocada. Ok, Lázaro? Eu vou enquanto a memória contribui, para dizer que o adjetivo ou substantivo mais atual, as obras de Freud, especialmente aí o processo, é distopia, né? Que seria o antônimo de utopia, seria distopia. Também destacar que Kafka, das obras de Kafka, né? Kafka influenciou muito Gabriel Garcia Marques, Jean-Paul Sartre e Ramos, o escritor da Peste. Escreveu A Peste. Bom, Albert Camus. Entre direito e lei, eu vou fazer aqui uma construção imagética. Camus, muito obrigado. Albert Camus sofreu grande influência de Kafka, né? Nessa abertura que ele faz aí do prosseguimento da angústia humana apresentada na literatura. Mas, efetivamente, o direito seria que as mulheres tivessem igualdade de poder em relação aos homens, né? Se nós tivéssemos essa paridade, que igualmente na nossa população, na nossa sociedade, os negros dividissem o poder com os brancos, né? Poderes, né? Assim, poder judiciário, forças armadas, né? O generalato se compusesse, pelo menos na sua maioria simples, né? De negros. Isso seria o direito, né? A lei é outra coisa. Então, a nossa cultura de civil law, de inspiração românica, ela é muito normativista, né? Ao ponto de considerar tanto a lei como direito, de procuram confundir a lei com o direito, procuram confundir o judiciário com a justiça, né? São confusões muito propositais no sentido da alienação, no funcionamento do processo de alienação, mas que nós devemos fazer aí a guarda para que sejam separados, né? Direito é essa relação
que se você fizer uma análise do direito comparado, da própria língua, né, que tem tudo a ver com língua, que nós estamos tratando aqui com discurso, na Common Law, você tem o law como lei. Né? Você não pode confundir. Nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém confunde direito com lei, porque direito é right, direito é right, e lei é law. Né? Enquanto que na nossa cultura, você desdobra a lei como direito objetivo. Né? Você veja que a confusão começa nas próprias academias, né? Nas próprias faculdades. Então, a pessoa é ensinada que existe o direito objetivo e o direito subjetivo. Que o direito subjetivo, como está relacionado ao sujeito, é aquilo que você pode ou não pode exercer, né? Enquanto o direito objetivo é aquele direito que está na lei, que está... isso, claro, que do ponto de vista da alienação. Então, as pessoas são excluídas da possibilidade de compreenderem que a relação de propriedade, né? Que o que é do país pertence a si. Né? Os brasileiros não têm ainda essa consciência da propriedade, de que as riquezas do país pertencem a todas as pessoas. Ainda que aí seria espaço para outra crítica que nós não podemos desdobrar, ainda que você não precisa apresentar um projeto socialista, né? Ainda que os socialistas apresentem um projeto para a democracia, um projeto democrático, o direito, né? As condições previstas na Constituição Federal. Ninguém está aqui respeitada no valor que ela atribui necessário ao salário mínimo, né? Na garantia de moradia para todas as pessoas, ou seja, não precisa exterminar os ricos, não precisa que os ricos sejam extintos. O que precisa ser extinta é a miséria, o que precisa ser erradicada é a pobreza, porque nós temos muita riqueza, mas o nosso povo não sabe, né? O nosso povo aceita que o direito é a lei, ele foi condicionado a isso. E o Kafka denuncia isso de forma muito dolorosa, né? Mostrando como é que as dezenas de milhares de mulheres foram queimadas na fogueira, acusadas de bruxaria, porque se recusavam a se subordinar ao sistema capitalista que estava germinando, né? De trabalhar em casa para o homem sem ser remunerada por isso, né? A questão do assumir as tarefas domésticas. As mulheres que se negavam a isso eram acusadas de bruxaria. Agora, você traga a acusação de bruxaria para dentro do processo, como é que eu vou provar que alguém praticou bruxaria? Né? É impossível provar dentro do universo físico que nós conhecemos. Então, a mesma coisa se vê lá no processo. O maior crime nesse sentido da violação ao establishment, à ordem social, política, foi não ter confessado, não ter... Por isso que muita gente confunde aí com a questão da culpa cristã e tal, né? Essa forma que Freud denuncia a angústia. Na verdade, desde o início está colocado e tem uma relação aí com a lawfare, né? Que você me perguntou, e de tantos pontos aqui, a gente termina passando por alguns. A lawfare reflete a necessidade de nós reconhecermos que existem várias formas de morte. Nós estamos tratando de morte. Então, eu posso matar alguém moralmente. Eu posso matar alguém de tal modo que ele, naquele aspecto de sua existência, nunca mais possa usufruir. E isso as elites dominantes fazem muito bem. O lawfare é uma prática disso, o que se estampou aí na perseguição a Lula, né? E eu estou destacando o nome dele porque foi ele, né? Num processo onde não havia... Só havia acusação,
né? Não havia o crime definido. É muito semelhante a isso que está no livro de Kafka, né? O que se passou com Lula no Brasil. Porque você não sabe qual foi o crime, né? Não tem como você indicar o fato criminoso. Eu não estou falando do nome do tipo penal que alguém vai arbitrariamente lá e coloca na condução coercitiva dele, porque a Constituição e a lei é muito rigorosa nesse sentido. Ora, se eu vou ser chamado para depor, eu vou receber em casa uma intimação para isso. Vejam que o senhor Joseph K. não recebe intimação, ele recebe a notícia de que está preso e não dizem a ele por quê. E quando ele vai ser intimado, ele é intimado por telefone e é avisado apenas de que se trata de um domingo e não tem hora. Eles não comunicam a hora e ele chega às 9 horas lá, porque tem aquela confusão toda no caminho. Tem aquele momento lá, né, da relação dele com a plateia, né, que tem verdadeira plateia na audiência. É importante destacar que, inclusive, o sexo que a mulher do porteiro faz com o estudante de direito todo mundo vendo, que, inclusive, o senhor Joseph K. acha que aquilo vai atrapalhar o curso da audiência e quer ir lá intervir e as pessoas não deixam, né? É uma questão que mostra a prostituição do judiciário. Eu penso que serve muito, com todo respeito, né, aos magistrados comprometidos com a Constituição da República, né, com o sistema principiológico, mas denuncia assim a prostituição da justiça que nos afeta tanto, né, enquanto país, enquanto sociedade. Eu não sei, professor Ramos, aí. Eu gostei muito da menção que você fez à história do camponês, que Orson Welles, por exemplo, coloca no início do filme, numa animação. Muito importante. Isso aí. Se tiver faltado alguma coisa aí de resposta. Tem uma questão, Lázaro, só para você já responder aqui uma questão do nosso participante aqui, o Everton de Santana. Ele joga com uma questão interessante, já faz aí o remate já dessa pergunta dele aí, já faz suas conclusões, que é o seguinte, ele Sim. botou, viveu anterior a esta era digital. Como vocês acham que ele enxergaria esse período mais próximo da distopia e aprofundamento da injustiça, ou pairaria uma ambiguidade evidente? Questão colocada aí. Como é que ele, Kafka hoje, nessa era digital, nessa era da sociedade informática, como é que Kafka entenderia isso aí? Como é que ele vivenciaria isso na obra? Eu penso que fui, de certa forma, muito feliz, porque eu respondi isso no começo da minha fala, né? Quando eu disse que, numa assim, orientação conspiratória, poderia afirmar que Kafka veio aqui ao nosso país, nesse mundo de hoje, nessa realidade, e voltou para lá para escrever o processo. As pessoas, por força da internet, que poderia revolucionar a civilização humana no sentido da socialização do conhecimento, especialmente o conhecimento do direito, estão muito mais alienadas nos nossos tempos do que nos tempos de Kafka. Você pode até argumentar, dizer, não, mas veja, as pessoas hoje têm muito mais acesso ao conhecimento. A internet permitiu, em meu humilde ver, que fosse radicalizado o processo de alienação, porque não existe um interesse geral predominante de socialização do conhecimento, mas existe uma verdadeira inclinação dos povos ao compartilhamento das falsas realidades, da mentira, né? De tal modo que, quanto à alienação no universo jurídico, nós podemos dizer que a grande maioria do funcionamento dos atos, vou dizer assim, judiciais, eles não são legítimos porque as pessoas, o jurisdicionado, os que são alvo da função jurisdicional,
não tem conhecimento do seu direito, não tem conhecimento da realidade. Eu penso. Opa, Lázaro, acho que desconectou aí a sua, desconectou a sua câmera, o som aí, foi que houve? Tá me ouvindo, Lázaro? Lázaro, está me ouvindo? Acho que ele deve ter saído, não? Lázaro? Lázaro? Lázaro, está me ouvindo? Será que ele saiu? Lázaro? Vê se ele aparece. Lázaro? Será que saiu? Saiu da reunião, foi? Lázaro, bom, pessoal, nós vamos então, o nosso colega convidado, infelizmente o Lázaro Amaro, ele se desconectou, tá? Houve algum problema técnico aí com a última intervenção dele, infelizmente, né? Mas acontece, normal. E aí a gente aproveita aqui para agradecer, né, a grande contribuição do nosso convidado, o Lázaro Amaro, né, bacharel em Direito, pesquisador aí da literatura, né, poeta e estudante também da área de pesquisador da área de ciências sociais e filosofia também. Agradecer a grande intervenção dele. Agradecer também a todos que fizeram parte aqui dessa sala com a gente, batendo papo, conversando com a gente aí. Lá, você chegou aí, né, Lázaro? Estava aqui agradecendo, pensei que você já tinha desconectado dessa internet. Mas aí, um minutinho para você terminar e fazer as suas considerações finais, beleza? Pode, ligue seu microfone. Pois é, e eu estava fazendo as considerações finais aqui, todo feliz e satisfeito que estava sendo Não, transmitido. E assim, mas está interrompido transmitindo ainda. de alguma forma. Bom, eu penso que é, essa é uma situação que não termina, né? A nossa luta por socializar mesmo o conhecimento que a gente consegue alcançar minimamente já, para que o mundo seja melhor. Né? Eu penso que todos que se entregam a esse propósito, né? Como o artista que escreve, tem isso no coração, né? De compartilhar aquilo que está no seu espírito, na sua transcendência, na sua imaginação de um mundo melhor. E eu penso que quando a gente realiza um debate em torno dele, nós estamos fazendo a mesma coisa de alguma maneira, em alguma medida. Então, eu me sinto muito feliz por ter estado aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Ótimo, ótimo, Lázaro. Então, assim, a gente que agradece muito assim, a sua colaboração, foi uma grande intervenção. Parabéns mesmo aí, por estar com a gente. Também agradecemos muito aí o pessoal que participou com a gente da sala, de bate-papo, o pessoal ficou atento aí, mandou algumas questões no chat aí. E informar que também, agradecer também ao pessoal que deu apoio aí para que isso acontecesse. E nós vamos divulgar, publicar então essa live interessantíssima aí sobre a obra de Kafka, sobre o filme de Kafka, o processo, sobre a obra de Kafka, né, o processo. E a próxima semana, na próxima semana, a quinta-feira, vamos ter aí a live com o professor Helder, falando, dialogando sobre o filme O Parasita, muito interessante, né, também na próxima semana. Então, pessoal, para todos e todas que estavam aqui presentes, boa noite, agradecemos aí bastante aí a participação de vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima.